Sukuna emerge o corpo de Megumi no ritual do banho, deixando a sua alma cada vez mais nas profundezas do desconhecido. E aos poucos, ele é cada vez mais dominado pelo demônio. Porém, os misteriosos planos de Kenjaku ainda não acabaram, e ele transformará mais uma vez Itadori em seu experimento. E claro, eu vou explicar tudo para vocês acerca dessa teoria e sobre o capítulo 216 de Jujutsu Kaisen. Por isso, fique até o final e confira tudo que eu lhes trarei aqui nesse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo número 216, onde nós tivemos finalmente o banho completo do Sukuna. Quem achou que o Gege Akutami ia enrolar? Não, ele resolveu botar a mão na massa e melhor do que isso, já colocou o Sukuna em ação novamente. Com isso, provavelmente teremos mais algumas mortes e provavelmente o embate entre Kenjaku e Okkotsu Yuta. Assim como também um provável novo plano de Kenjaku, como um cientista manipulador, ele irá usar novamente Itadori Yuji após conhecer os métodos do banho. E bom, claro, se você quer conferir tudo isso, então fique nesse vídeo até o final. Créditos totais ao Bruno Oliveira por ter traduzido o capítulo inteiro de Jujutsu Kaisen. Então pra quem quiser ler, o link está na descrição. É de um grupo no Facebook, numa postagem do Bruno Oliveira, onde ele traduziu o capítulo completinho diretamente do japonês. Por isso, agradecimentos totais ao Bruno, eu sempre agradeço ele aqui e faço questão de divulgar. Por isso, vocês também deveriam fazer o mesmo. Até porque trarei aqui também umas curiosidades que foram vindas lá do Bruno Oliveira, que ele passou pra gente, e eu dei uma pesquisada sobre o Kodoku, que é um ritual antigo do Japão, baseado na cultura ali chinesa, e que serviu de base para esse banho do Sukuna, beleza? Então, vamos direto para esse capítulo. E bom gente, começando o nosso capítulo, o corpo do Megumi começa a imergir, e nisso que ele vai imergindo, cada vez mais o demônio vai o controlando, ou seja, cada vez mais que ele fica ali no banho, a sua alma vai ficar completamente presa no desconhecido, meio que como se ele estivesse sempre lá junto com o Sukuna, mas estivesse tão longe para alcançar o seu corpo novamente, alcançar a sua força novamente, que ele vai se perder completamente até morrer de fato, ou pelo menos até ficar lá e ficar jogado pra sempre no quinto dos infernos do desconhecido. E é então que a Uraume, começando esse capítulo, pergunta ali pro Kenjaku se ele não vai acabar com o jogo do abate. Ele diz que vai acabar com o jogo do abate porque o objetivo dele era fazer com que houvesse uma super assimilação do Tengen com os humanos, mas isso não poderia ser feito até a conclusão da migração à extinção, até a conclusão do jogo do abate. Só que vocês vão perceber que o Kenjaku ele não vai responder tecnicamente algumas perguntas da Uraume, e isso fica meio confuso e dúbio sobre esse personagem que quer esconder ali os seus reais objetivos. Mas claro, eu vou explicar pra vocês a minha teoria do porquê ele estava interessado tanto nesse banho do Sukuna. Porque logo a seguir ela acaba falando: poxa, mas foi você que criou essa bodega, por que você não termina logo esse jogo do abate? Foi você que fez ele se perpetuar, foi você que o criou. Só que aí então ele acaba colocando uma resposta meio dúbia apenas pro leitor não sacar exatamente qual é o seu plano. Porque o jogo do abate era para ser um jogo sem fim, e ao criar um voto de exigência incoerente como dar o fim a algo que não tem fim, a algo que é interminável, não faria o menor sentido, certo? Só que colocando tudo isso e impondo a si mesmo, fez com que se fosse possível criar esse jogo incoerente. Ou seja, o jogo em si ele já é incoerente, tanto até que as barreiras, depois que a Yorozu acaba adicionando uma nova regra e aqueles outros bugs que existem, parecem ter efeito por conta disso, por ser um jogo incoerente. Então os jogadores que se prenderam totalmente às regras simplesmente fizeram tudo errado. As regras não deveriam ser seguidas, como o próprio Kenjaku disse, e nisso ele mexeu com a mente de todos os feiticeiros que estavam ali dentro, tanto aqueles que ele trouxe de volta, tanto aqueles que ele botou lá pra lutar. Bom, de toda forma a Uraume fala pra ele terminar logo essa bosta, né, e anda, vai desgraça, termina logo essa merda. Mas eu e o Kenjaku fica triste porque, como todo cientista
cientista, ele gosta de explicar o porquê ele chegou a essa solução, quais são os seus planos, o porquê, o objetivo, e aí ele fala assim, pô, você nem vai me perguntar e tal, mas na verdade ele ainda não encerrou a migração à extinção porque ele tinha simplesmente interesse no banho do Sukuna. E é então que é explicado pra gente como eram feitas as armas amaldiçoadas. Ou seja, todo tipo de ferramenta amaldiçoada, tanto arma, ferramenta e tudo, eram feitas dessa forma, baseadas no Kodoku. E gente, é a partir desse banho que eu traço aqui a minha teoria que o Kenjaku vai utilizar mais uma vez o Itadori Yuji para os seus planos. Só que dessa vez com o consentimento dele, para que o Itadori possa brigar contra o Sukuna. E não, o Kenjaku não está contra o Sukuna, ele apenas quer ver, ele apenas é curioso para ver o fim daquela humanidade, ele quer ver a destruição, ele quer ver o caos, ele quer ver os seus experimentos. E já já eu me alongo mais nisso, porque primeiramente temos que explicar o que é o banho. Bom gente, o banho era um ritual para transformar objetos valiosos em ferramentas amaldiçoadas. Então é assim que surgem as ferramentas amaldiçoadas. E como funciona o processo do banho? Bom, ao mergulhar aquele artefato, ou seja, vamos colocar assim, uma espada é mergulhada dentro de uma solução de energia amaldiçoada que é obtida ao espremer e filtrar criaturas venenosas cuidadosamente escolhidas. Ou seja, por exemplo, eu pego várias criaturas ali, tipo uma cobra, que é peçonhenta, né, que tem veneno, pego outros bichos aí que tem tudo veneno. Eu simplesmente espremo esses bichos e eles vão gerar ali também um pouco de energia amaldiçoada. Ou seja, a energia amaldiçoada não provém somente dos feiticeiros, pelo menos no que é dito acerca desse ritual. E claro, esse processo de filtrar e espremer, ele dura ali um tempo de 10 meses e 10 dias. Mas aí tem um detalhe, porque na tradução em inglês estavam dizendo que eram na verdade 9 meses, como se fosse o nascimento de alguma coisa, né? Como se fosse uma mulher que está grávida, tendo aquele tempo de gestação de 9 meses. A tradução do Bruno tá com 10 meses, mas a gente aguarda a oficial. Só que isso era feito para ferramentas amaldiçoadas com bichos, com seres. Agora, ao que parece, é feita com espíritos amaldiçoados. E ele não esperava que isso pudesse ser feito. Então ele não conhecia diretamente o processo do banho que a própria Uraume fez. Só que aí ela explica como se faz e qual o objetivo de fazer dessa forma diferente com espíritos amaldiçoados. A gente pode ver ali nesse detalhe que tem um negócio ali que vai caindo um monte de pinguinho num rio de sangue, basicamente, mas um rio de sangue de maldições, e que para fazer isso dar certo é o seguinte, porque as maldições, quando elas morrem, elas simplesmente viram pó. Não importa a forma, o jeito, tem várias particularidades, mas elas morrem e viram pó. Por isso, antes de matar as maldições, ela vai mostrando ali um exemplo com uma maldição, ela prende aquela maldição com vários pregos. Após prender toda essa maldição com vários pregos, ela pega e usa o seu congelamento para congelar o núcleo na cabeça da maldição. Ou seja, olha só, né, o núcleo de uma maldição está na cabeça. Isso é um ponto interessante pra gente notar, porque depois disso ela fatia, espreme, filtra e aí faz todo o processo ali para só jogar ali o pinguinho ali de solução de energia amaldiçoada, e com isso ele tem o objetivo de transformar a pessoa em um demônio. Ou seja, conforme ele vai caindo ali no banho, a alma do Megumi vai afundando cada vez mais dentro do seu próprio interior, chegando a um ponto onde ele não consegue mais voltar. É como se estivesse num estado total de dormência ou uma prisão dentro de si mesmo que ele não consegue mais sair. Seria basicamente o Sukuna no corpo do Itadori. Ele podia ficar lá dentro, mas se ele não tivesse feito aquele contrato com o Itadori, ele ficaria lá preso para sempre, poderia até falar ali em uma hora ou outra, mas ele não poderia agir de fato no corpo do Itadori, porque o Itadori consegue suprimir o Sukuna. Bom, após isso o Sukuna sai do banho totalmente relaxado, olha só como foi rápido esse banho, e aí quando ele sai o Kenjaku fala, pô, com essa cara aí, e ao que parece ele tá falando com essa cara do próprio Megumi. Talvez o Sukuna já poderia começar a mudar o rosto dele, mas ele manteria ainda isso, porque dessa forma será melhor acabar com os outros feiticeiros, ou seja, ele vai usar o rosto do Megumi de propósito para esses planos. Só que é nesse momento que após o banho ele sente um negócio ali, ele percebe assim, e aí ele olha na sua mão e tem um risquinho no seu dedo. E não, algumas pessoas estavam teorizando que foi o Itadori utilizando as técnicas do Sukuna, mas não tem nada a ver no meu ponto de vista, e sim tem a ver com o próprio Megumi, ainda dentro dele tendo algum tipo de influência, mesmo que agora, após o banho, a sua alma tenha se afundado cada vez mais. Até porque foi utilizado energia amaldiçoada para deixar direto o Megumi bem longe do acesso ao seu próprio corpo, mas ainda assim parece que a alma do Megumi é muito forte. Graças a isso ele ainda consegue ter alguns efeitos ali dentro do corpo
do Sukuna e é como se tivesse lascado o dedo dele e tivesse meio que quebrando o corpo do Sukuna para que ele não possa mais existir. E é então que nesse momento o Sukuna fala assim, pô, cadê a Tsumiki Fujiguro, né? Ele quer procurar por ela e aí o Kogani mostra que ela está na colônia de Sendai. E por que ela está na colônia de Sendai? Bom, aí é porque a maldição de Yorozu era de Aizu, que é uma província de Fukushima. E normalmente as pessoas, quando elas reencarnam, elas querem voltar para suas antigas terras para ver como que era a sua cidade e depois vão fazer o que quiser por aí. E bom, agora já não há mais nada que impeça os jogadores de ficarem nas colônias, todo mundo pode sair passeando por aí, tá tudo liberado. E aí o Kenjaku pergunta pro Sukuna se ele vai já direto lutar, se vai abandonar ali a Uraume junto com ele. Aí ele fala assim, qual é o teu problema? Eu faço o que eu quiser. E aí ele fala assim, não, problema nenhum, só que assim, você era um amor não correspondido dela. Ou seja, Yorozu era muito interessada no Sukuna, os dois deviam, sei lá, se amar loucamente, ou o Sukuna deveria só usar ela mesmo e acabou. Até porque ele não tem interesse nenhum na Yorozu, mas sim no corpo onde ela está, que é a irmã do Fujiguro. E se ele matar a irmã do Fujiguro, ele acha que o receptáculo dela será útil para que ele assuma por completo o corpo do Megumi. Lembrando que, após o banho, provavelmente ele agora consegue usar muito melhor a sua energia amaldiçoada, sua manipulação e emissão, porque o Megumi foi deixado no desconhecido do seu interior, cada vez mais longe de poder fazer algo contra o próprio Sukuna. Dessa forma, o Kenjaku vai dar uma carona pro Sukuna até Sendai, lembrando que quem estava em Sendai era a Miwa, era o Okotsu Yuta, o Ryu, a Uro e agora também a Yorozu. E enquanto eles vão se dirigindo pra lá, a Uro e o próprio Ryu, eles acabam percebendo que, putz, chegou alguém aqui. Só que esse alguém é um prato muito grande que eu não aguento comer por inteiro, eu tô lascado. A Uro fica completamente desesperada e ela parece se esconder para que o Sukuna não saiba mais ou menos a sua localização, mas o Ryu fica lá parado no meio do caminho. Não sei se o Sukuna foi direto nele apenas para ter um pequeno apetite, porque foi isso que pareceu. E aí ele encara ali o Ryu na frente e fala, você não vai sair não, papito? O cara não sai, não faz nada, vai tentar fazer alguma coisa, mas o Sukuna já tenta ali um desmantelar ou clivar em cima do Ryu. O Ryu consegue ir pra trás e o Sukuna fala assim, poxa, quem é você? Achei que você era pior, né? Achei que você era mais fraco, mas você conseguiu desviar. Eu vou levar mais a sério a próxima vez. E aí quando o Ryu vai utilizar ali o seu golpe de granita ali, emitindo energia amaldiçoada, o Sukuna simplesmente corta a cara dele. A cara dele fica em 3 pedacinhos e, bom, se ele cortou provavelmente o cérebro, a gente já pode saber que o Ryu Ishigori está completamente morto, porque para utilizar a energia reversa, se o Ryu sabe utilizar a energia reversa, ele precisaria necessariamente do cérebro. Então o que o Sukuna fez ali foi basicamente matar o Ryu realmente. Duvido muito que ele viva depois disso. E é então que chegando ali em um estádio, agora a Tsumiki Fujiguro tá muito mais bonita, né? Tá com um estilo muito louco, que na verdade já não é mais ela, né? É Yorozu. E aí ele acaba se encontrando com ela, ela fala assim, pô, você escolheu bem esse garoto? E aí o Sukuna fala, esse rostinho bonito aqui vai servir pra te dar um pau, filha. Mas não aquele pau que você tá querendo, não. E ali a gente termina o capítulo de Jujutsu. E agora vamos com as considerações do capítulo, além de uma explicação breve sobre Kodoku, tá bom? Esse ritual que o Gege Akutami parece ter se baseado para criar o banho e como isso pode se ligar ao Kenjaku e o Yuji, como que isso vai funcionar, eu vou explicar aqui pra vocês. É o seguinte, gente, Kodoku em japonês significa isolamento ou solidão. E ele era um ritual muito antigo, vindo lá da era de Nara, que é uma anterior à era Heian, que foi quando o Sukuna viveu como um humano. E bom, pra quem não sabe, o Kodoku ele serve para diversas coisas, porque você pode usar o veneno emitido desse ritual para controlar, olha só, controlar, matar ou causar infortúnio a alguém que você queira, ou até mesmo alcançar diversas riquezas. E bom, nesse processo você reúne vários animais peçonhentos, como eu havia dito lá atrás, e pegando esses animais peçonhentos e tudo, tipo cobra, esse tipo de coisa, você junta todas elas dentro de um jarro, e juntando dentro desse jarro, esses seres começam a se matar ali, e quem sobreviver ali vai ser o escolhido para o feiticeiro comer e ser imune a todo tipo de veneno, ou então matar outras pessoas, ou qualquer que seja o objetivo dele, que eu já listei aqui. E dessa forma, basicamente, você criava uma maldição. Só que tem um porém nesse ritual do Kodoku, que se o inseto ou o ser ali que você colocou que sobreviveu, o animal peçonhento que sobreviveu, se você não o alimentasse, você o provocaria a ira e esse animal, logicamente,
automaticamente faria que você morresse, mas morresse em dobro, ou seja, você iria sofrer muito mais. E claro, tudo isso eu peguei de alguns artigos que eu procurei na internet, tá? Eu vou deixar todos os links aí, mas tá tudo em inglês, se vocês quiserem ler, tá em inglês. E bom, graças a esse banho, o interesse do Kenjaku parece ter sido ativado. E por que ele pode ter sido ativado? Porque a super assimilação do Tengen com os humanos, talvez não pegue todos os humanos de fato ali, né? Porque tem alguns feiticeiros que podem se recusar a fazer uma assimilação com o Tengen, mas a maioria vai ser assimilado na força bruta mesmo. E essa super assimilação vai servir para quê? Para que essa maldição o Kenjaku utilize para ir diretamente no Itadori Yuji, que ainda é um receptáculo, já serviu o seu propósito, mas ele pode fazer uma criação nova, ele pode ver algo novo. E a gente sabe que o Kenjaku é apenas uma pessoa curiosa. Ele é igual um cientista maluco, ele não tá nem aí para as consequências. E por isso, ele vai propor uma forma do Yuji derrotar o Sukuna, por exemplo, pelo menos ter um embate frente a frente, onde o Yuji realmente possa derrotá-lo, usando a cabeça frágil do Yuji para simplesmente transformar ele em finalmente um demônio, como mencionado lá pelo Chozo lá atrás, que o Yuji dessa vez seria um rei demônio, né? Que a força dele estava absurda e tudo, mas a gente não viu nada disso. E até o próprio Sukuna tinha certeza absoluta que se só fosse o Yuji naquele momento sem a Maki, ele teria derrotado completamente o Yuji e teria o matado. Mas ainda esse receptáculo será usado pelo próprio Kenjaku. Outra coisa que pode acontecer durante esses capítulos é o encontro do Kenjaku com o Yuta, finalmente travando uma luta entre eles. Agora é saber se o Sukuna vai atrapalhar nesse processo ou se o Yuta, após saber que as colônias ali estão liberadas, ele vai direto para Tóquio se encontrar com a galera, saber da situação, esse tipo de coisa, porque tudo pode mudar simplesmente de uma hora para outra, não é, gente? Mas eu ainda acredito que o Kenjaku vai acabar encontrando agora em Sendai o próprio Okotsu Yuta. Pode até mesmo ser que ele já deixe tudo preparado onde ele morra e com isso ocorra o fim da migração à extinção, ou seja, ele morre porque ele é derrotado pelo Yuta, mas ele deixa tudo pronto para que Itadori Yuji faça o banho. Aproveite aquele banho ali da Uraume, só que agora com os humanos assimilados ao Tengen e se torne finalmente em uma maldição, ou uma ferramenta amaldiçoada. Bom, de toda forma, essa é a minha teoria. Não sei se isso pode acontecer de verdade ou não, mas é uma possibilidade. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo e eu te aguardo no próximo, beleza? Um beijo no coração e fui, valeu!